Creatina, você sabe o que é e como vai te ajudar? É sobre isso que nós vamos falar hoje? Exatamente, um aminoácido que você vai descobrir tantos benefícios surpreendentes. Maravilhoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre este suplemento que se chama creatina, mas nunca deste jeito e como isso vai importar para a sua saúde. Se você gosta de saúde, dê um like nesse vídeo, encaminhe, claro, se inscreva aqui no canal da Artrose, tocando ali no sininho para receber o próximo vídeo. Nutricionista Fabiana Góes. É um suplemento muito utilizado, né? Pois atualmente. é na moda e o pessoal fala e tem risco e não tem risco, e é bom e não é bom. Será que para quem nos acompanha aqui no canal da Artrose, creatina pode ser uma boa? Vai fazer muita diferença. E a gente vai te explicar como isso pode ser útil para a tua saúde musculoesquelética e óssea. Muito bacana. Então vai ajudar os músculos, vai ajudar seus ossos, vai ajudar a sua articulação. E é sim uma substância segura para você. Mas a Fábio primeiro vai começar nos explicando o que é então a creatina. Vamos lá. A creatina é um aminoácido está presente nas carnes, a gente tem no frango, na carne vermelha, nos peixes, e nós também temos a produção feita pelo nosso próprio organismo. Alguns órgãos são responsáveis, como o fígado, o pâncreas. Isso contribui quase 50% da alimentação e a produção que a gente tem internamente. E essa produção interna é dependente de outros 2 aminoácidos, então, que são necessários para produzir. É assim, de fato, uma forma de absorver pela alimentação e a gente tem a produção interna, tanto é que se faz o exame de creatinina. Então você se ligue que tem a correlação entre os dois, não é a mesma coisa, mas o volume da creatina vai se expressar também na creatinina, que é, na verdade, um indicador de função renal. Quando você acha lá no seu exame creatinina, o rim vai eliminando aos poucos toda enfim, a creatina produzida, exibida nessa forma de creatinina, e aí você vai ver lá, expresso no seu exame de sangue. Claro que quando o rim não consegue eliminar tudo isso, vai subindo a creatinina. Mas agora nós vamos falar sobre a creatina, que é esse suplemento, que é esse aminoácido aí essencial que ela falou, né? E vem daí sempre a polêmica, né? Isso. Posso utilizar ou não? Vai prejudicar o meu rim? Não vai prejudicar o rim? Não, ele não vai prejudicar o seu rim. Claro que quando a pessoa tem insuficiência renal crônica, aí você tem que falar com o nutricionista e o seu nefrologista, quem estuda o rim. Mas isso é uma situação muito peculiar, muito limítrofe, que felizmente é muito incomum. Claro, se você tem IRC, insuficiência renal crônica, fala daí com o seu nefro, com o seu nutri, né, que vão poder lhe orientar sobre isso. Tornar né? a suplementação segura. Como não é uma condição, enfim, tão comum, felizmente, e que os benefícios são muito superiores, e aí você vai começar a falar agora das funções, dos benefícios, né? Já falou de onde é que tem. Exato. E aí? Bom, funções, a gente tem muitos estudos mostrando os benefícios e ações da creatina no organismo. Um dos pontos mais iniciais a gente entendeu o que a creatina faz no músculo, né? Isso, e aí? Aí a gente tem uma ideia de quanto a atividade energética do músculo é importante. E a creatina ela vai ser importante para reciclar uma moeda de energia chamada ATP. Isso, o ATP você vai ver em alguns vídeos, o pessoal falando do ATP, é a molécula básica, né, da veiculação de energia, em que do ADP, adenosina difosfato, vira adenosina trifosfato, ATP, que é, na verdade, a moeda de troca rápida sobre a energia. Exatamente. Então vai fazer essa usina de energia ser agilizada para produzir a contração e fazer os benefícios necessários que vão além da contração muscular. Então nós temos o primeiro benefício, então, com relação ao uso da creatina. Existem estudos mostrando a importância nas miopatias. Miopatias, nas doenças da musculatura. E aí? Exatamente. Uma delas a gente entende que é a fibromialgia, né? Pode até ser melhorada. A fibromialgia, claro, a gente fez vídeo sobre fibromialgia, você encontra aqui no canal. Acho que nós fizemos live sobre isso também. Fibromialgia é uma doença que não ainda está esclarecida a origem, que alguns acham que é um problema neurológico,
outros acham que é um problema na geração de energia, por isso que nós estamos falando de ADP, ATP e geração de energia. Então não se sabe bem ainda, mas a gente sabe que 90% dos casos de fibromialgia vão melhorar com algumas condutas de melhoria do estilo de vida, já vai melhorar 90% dos casos. Mas isso é para o vídeo de fibromialgia. Vamos voltar então para a creatina agora. Exatamente. Então, nesse sentido, a creatina tem um papel importante de colocar essa moeda de energia para se reciclar de forma rápida, e os estudos mostram que pode ser benéfico para o controle da glicose, uma vez que vai fazer com que a proteína também seja rapidamente ativada para captar a glicose em excesso na circulação. Então, entra um dos primeiros objetivos do uso da creatina, controle da glicose. Pode ser algo de forma indireta. Indireta, através da melhoria muscular. Lembrando que, para melhorar o músculo, o seu músculo, a primeira coisa não é a creatina. A primeira coisa é a sua atividade física. Depois a creatina, entendeu? Então, o maior estímulo para a formação de músculo é a atividade física. Se você não tem como ter o estímulo de ter atividade física todos os dias, você incorpore não o exercício físico, se não consegue, se não tem orientação, mas a rotina da atividade física você aumenta no seu dia a dia. Por exemplo, tem gente... nesse sentido, a creatina aumenta a força. Vai aumentar, daí como consequência, depois da atividade física aumentada. Por exemplo, você sobe escadas e não pega o elevador. Incorpora na sua rotina. Por exemplo, você precisa caminhar e não tem vontade, desce na parada de ônibus um ponto antes. Então são coisas que você facilmente pode incorporar, mas isso vem de você, né? Então eu não posso aí provocar você a fazer coisas que não quer necessariamente, mas entendeu que tem que aumentar o volume de atividade física de todo dia e também exercício físico quando possível. E aí? E aí, nesse sentido, então, quando você consegue inserir a atividade física no teu dia a dia, o uso da suplementação da creatina pode beneficiar o aumento da força, a potência e o ganho de massa muscular. E com isso existe uma evidência de proteger o teu envelhecimento. Tanto é que se usa muito a creatina como uma das substâncias mais vinculadas à longevidade, porque preserva, então, que é natural com o declínio do envelhecimento, a redução dessa moeda de energia dentro da célula. E é importantíssimo, então, para que a gente possa atuar em termos da manutenção da saúde muscular, o uso da creatina e o movimento. E cada vez mais a gente sabe da relação do músculo como um órgão que produz uma série de fatores chamados miocinas e que podem, inclusive, melhorar a função cerebral. É verdade isso? E tem uma atuação enorme a creatina, estudos recentes, mas cada vez mais robustos em informações e conteúdo científico. Nesse sentido, o cérebro, que é apenas 2% da massa corporal, contribui extremamente a mais de 20% responsável nessa necessidade e demanda de energia. A creatina entra como um bom suplemento para reciclar, então, essa energia produzida para toda a sinalização do sistema nervoso central e periférico, toda a função que o sistema nervoso central vai emitir ao teu corpo. E uma das indicações, inclusive da creatina, é no controle da ansiedade. Olha que bacana! Isso, já entra outro grande efeito da creatina. Então, a creatina vai ajudar, resumindo até agora, a parte da energia no corpo, a formação de ATP, a melhora da musculatura e também, consequentemente, tem estudos que melhoram a parte neurológica, a parte da longevidade. Então, por isso é interessante. E até põe aqui nos comentários se você já usa creatina. Exatamente. E o que mais? Tem mais efeitos dela surpreendentes. Inclusive, a creatina pode ser importante para modular neurotransmissores como o GABA, que tem uma ação inibitória do sistema nervoso central. E aí entra também mais uma justificativa do benefício em relação ao controle da ansiedade. Ótimo, muito bacana. Isso é bem útil. E os pacientes que fizeram uso, então, alguns estudos que mostraram o uso por 2-3 semanas de 5 gramas e mais 2 semanas de 8, e aí finalizando e revendo, então, as funções, tiveram benefícios clínicos evidentes também com outras mudanças de estilo de vida, lembrando, né?
no Claro. controle da ansiedade. Nenhum suplemento vai substituir a mudança do estilo de vida, a sua melhoria do estímulo do dia a dia, das coisas que você faz, da sua alimentação, do ciclo de sono. Tudo isso que a gente trata aqui no canal da Artrose, nenhum suplemento vai resolver essa parte. Então você tem que adequar a sua rotina, os seus hábitos. Inclusive do sono. Isso. A creatina tem algumas indicações, a gente vai falar do melhor horário de uso. Opa! E Então é fica muito até o final, exatamente. que você vai saber como que toma e qual é o melhor horário de uso. Exatamente. Tem mais um efeito que aí faz todo sentido com o canal da artrose. Claro. Que é a necessidade, quando a gente precisa renovar a cartilagem e o osso, a atividade é extremamente intensa e o ATP precisa estar reciclado, aquela moeda de energia. A creatina pode ser importante também para induzir os efeitos da proliferação celular positiva para a recuperação da cartilagem. Então ela entra no efeito similar ao anabolismo. Muito e a gente bacana. precisa atuar nesse sentido. Então vai melhorar músculo, vai melhorar cérebro, vai melhorar a parte, sem dúvida, óssea e cartilagínea também, mas entendendo que isso faz parte de todo um composto aí de atividade física e melhoria dos hábitos de vida. Né? Exatamente. Tá, eu quero começar a tomar. Certo. Qual é a dose que eu uso para tomar? Que horário que eu tenho que tomar? Como é que eu começo a tomar isso? A Ellen aqui quer saber como é que toma. A Ellen que é magrinha aí, forte e jovem. Vamos contar. Existem alguns protocolos que indicam, então, a dose de uso da creatina. Tá. Ela pode ser utilizada com base na quantidade de massa muscular. Isso é muito voltado para a academia, para os treinos de hipertrofia. Para os indivíduos em estudos clínicos já evidenciados, foram usadas doses fixas. Pode ser de 3 a 5 gramas. Isso vai depender muito do conteúdo da ingestão de creatina que você já faz pela tua alimentação. Tá, então vai depender do balanço do quanto que a pessoa come de carne, de proteína, é isso? Exatamente. É E aí, entre 3 a 5 gramas exatamente, podendo ser maior ao a dose dia ou cada dose? ao dia. Isso Ao seria dia. ao dia. E aí é Exatamente. dividido em doses, 3 vezes ao dia ou uma dose só? Como é que é? Aí vem a grande sacada com relação à creatina. Olha! Existem muitas mulheres, e principalmente as mulheres na menopausa, que a gente orienta o uso da creatina, entretanto referem inchaço. É natural a creatina na musculatura reter um conteúdo hídrico. Tá. É uma molécula que junto vai segurar um pouco a água no músculo, que vai trazer, de fato, aí a gente vê isso claramente na hipertrofia, o volume. E aí as mulheres se sentem inchadas. Neste momento, a recomendação é dividir a dose em duas. Então, por exemplo, 1,5, fazer a tentativa. A ingestão de água é algo que a gente sempre recomenda e reforça. Então, isso também é outra forma. E a redução do consumo de sal. Isso em si vai ser outro benefício. Reduz o consumo de sal, partilha a dose, junto com a alimentação, longe da alimentação, como é que usa? E mais uma recomendação importante. A creatina precisa do efeito da glicose para ter os seus efeitos mais efetivos em relação aos seus benefícios, tá? Então, sempre que você ingerir, procure ingerir com carboidrato. Isso, principalmente vinculado ao exercício, pode trazer mais disposição e energia, inclusive para os outros, as questões neurocognitivas também pode ser útil o uso dela como carboidrato. Mas é junto da alimentação ou longe da alimentação? Junto com a alimentação. Pré-treino, pós-treino, interfere alguma coisa? Existem vários. Por exemplo, a gente falou sobre o sono. A ação GABAérgica, né? Então ela pode ser utilizada também à noite. No caso, quando a gente tem o intuito de trazer energia, ela pode ser utilizada pela manhã. Não existe um momento ideal, existe qual a sua necessidade para o uso da creatina e isso vai ser adequado, então, e individualizado pelo profissional que te acompanha. Bacana. E me diz, qualquer creatina, vai lá e pede creatina, onde é que compra creatina? A gente tem a monoidratada, tá? Existem algumas marcas patenteadas, mas o quanto mais o grau de pureza, mais a eficiência terapêutica do aminoácido. Então, procure ter informações e laudos. Ultimamente tem saído pela própria Anvisa alguns laudos de purificação da creatina. Existem listas de marcas que foram testadas para que você possa ter essa informação e o uso de forma segura, para que não seja misturada a outras substâncias. Muito bacana. E é melhor tomar creatina ou whey protein? Aí mais um vídeo que a gente vai fazer, aí você se liga no próximo. Entendeu? Vídeo. Quais são as vias e as ações que a gente tem da creatina e do whey? E da albumina. E da albumina. Então nós vamos fazer um vídeo comparando os três, albumina, creatina, whey protein. E aí você dá um joinha nesse vídeo, encaminhe, se inscreva, mande para as pessoas que precisam tomar
E mais alguma coisa? Eu acredito que a creatina é um suplemento assim que deve ser sempre considerado para inserir no teu dia a dia. Tem no envelhecimento muitos estudos. Muito bacana, muito legal, o vídeo ficou completo. Encaminhe. Muito obrigado, Flávio. Até o próximo vídeo.